Educação patrimonial. Por que e como explorar? Ano após ano, a sensação que a gente tem é que o nosso patrimônio histórico-cultural poderia ser muito mais explorado para a visitação do que de fato ocorre. O que estaria faltando para que isso possa acontecer? Logística adequada, investimento, gestão, educação, divulgação? É isso que nós vamos falar no programa dessa semana e se você quer saber mais sobre isso, fica conosco. É só um minuto e eu aguardo você. Até já. Olá amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate, transmitido todas as segundas-feiras pelos canais do Protagonismo Cidadão em parceria com o jornal Diário do Litoral, gravado aqui nos estúdios Tela VIP. Nessa semana, no nosso painel de Agenda Turismo, voltaremos a falar de educação patrimonial, nossos acervos, históricos culturais e por que deveríamos explorar melhor todo esse acervo. Lembrando que estamos a 15 dias do primeiro Fórum Brasileiro de Turismo Histórico e Cultural, uma iniciativa do Protagonismo Cidadão e seus parceiros, e é por isso que hoje nós estamos trazendo 3 de nossos conferencistas ou palestrantes, como quiserem, para explorar esse tema também no contexto do Fórum. Estamos recebendo no estúdio o professor arquiteto, doutor César Bargo Pérez, da Universidade Católica de Santos, ele que é coordenador de Relações Institucionais, e mais uma vez o professor Elcio Secomandi, que é também militar da reserva. Muito prazer em recebê-los aqui, obrigado por estarem no nosso estúdio. Prazer é nosso, Sérgio. Preciso adicionar que o nosso querido Secomandi, além do que você disse, também é professor emérito da Universidade Católica de Santos, né? Obrigado. Por causa desse projeto. Por causa dele, né? O professor Secomandi esteve conosco já. Eu queria então abrir, César, com você, para falar um pouquinho disso. Como é que você enxerga a exploração do patrimônio histórico-cultural, já que nós vamos falar disso no contexto do Fórum Brasileiro de Turismo Histórico, se realmente essa impressão que a gente tem é que a gente tem uma riqueza ainda aquém da exploração do que ela poderia ter? Isso é verdade ou é só uma impressão do leigo que está falando aqui? Não, vamos lá. Eu vou tentar pegar um viés que é o seguinte, você fala em educação patrimonial, né? Parece, quando o leigo ou a pessoa comum escuta a expressão educação, parece que alguém vai ter que ensinar o cara, né? Olha, você tem, vamos lá, aula número 1, veja o patrimônio assim. Então, eu tenho um pouco receio do uso da palavra educação patrimonial. O que talvez falte é uma apropriação afetiva do patrimônio. Primeiro, o reconhecimento do que é esse patrimônio, né? Essas palavras, quando são usadas em excesso, tendem a perder a força que elas evidentemente têm na origem, né? Então, o patrimônio ele pode ser material, então um bem edificado, uma igreja, uma fortificação, uma casa centenária, como pode ser também um bem imaterial, né? O samba, um prato típico de uma região, né? Você concorda que educação e ensino são as mesmas coisas ou há uma... Não, eu vou chegar lá, porque o que nos interessa, mais do que a educação, é o resultado dela, ou seja, o desenvolvimento de um conhecimento sobre o tema. Conhecimento é algo que se constrói individualmente. Então eu não posso passar o meu conhecimento para você, eu posso mostrar um conjunto de informações que eu desenvolvi ao longo de minha vida sobre um tema, e é você aí, a partir do que você filtra, você vai construindo. Se você pensar em termos de patrimônio, não é muito diferente. Eu exponho um bem patrimonial
a uma comunidade que faz uso dele ou que usa esse bem. Vou falar do bem edificado, por exemplo, né? Então, um bem edificado, uma casa, uma região, ela é quase que um cenário de uma vida das pessoas que ali circulam ou utilizam aquele bem e que constrói narrativas individuais sobre esse bem. Valorizar a voz daquele usuário, dando acesso a esse bem e fazendo com que ele fique ali por mais de uma geração, pelo menos, né, faz com que você comece a criar um vínculo afetivo, que é o nosso famoso pertencimento. Outra palavra que está sendo usada em excesso e precisa ser desmiuçada um pouquinho para que ela faça sentido. O Secomande pode comentar aqueles 6 itens, né, de valoração universal de um bem. Quer falar, Secomande? Sim. Esses 6 são o filtro que fazem uma coisa ser patrimônio ou não. Professor, à vontade. Bem, na verdade, essa avaliação da proposta brasileira, através do IFAM, né, para que a gente tenha um patrimônio, digamos, de bens seriados no Brasil, pegando praticamente todo o nosso contorno, ele será avaliado principalmente por alguns fatores, né, importantes. Por exemplo, atributos: acessibilidade, visibilidade, autenticidade, sustentabilidade e importância desse bem para a região, para a nação e assim diante. E o último, todos esses têm sufixo de qualidade, ou seja, você pode ir apresentar sob a forma de projeto. Por exemplo, a Unisantos acabou de fazer um projeto, através do professor César, de acessibilidade, que era uma das coisas mais importantes da Fortaleza da Barra. Mas o que interessa mesmo é o pertencimento, ou seja, o valor simbólico que aquilo representa para a sociedade local, nacional e até internacional, se for o caso. Simplificando é o seguinte: é importante para nós? Se não for importante para nós, não será importante para a humanidade. É simples assim. E é nisso que a gente tem que trabalhar, porque os outros você apresenta como projeto. E isso é a área específica do professor César, com certeza absoluta. É uma pirâmide invertida, né? Então, aquilo tem que ser... Começa com presente. valor e depois vai Não. Dos 6, tudo bem. O que ele falou, são 6 todos com AD, né? Utilidade, acessibilidade, sustentabilidade, acessibilidade, visibilidade e pertencimento, que não é com AD. Então, mas o fato é o seguinte. Então, por exemplo, vamos pensar na Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, porque é um bem que é muito caro a mim e ao Coronel Secomande, pelo tempo que a Universidade Católica de Santos despendeu lá, 20 anos, né? O Secomande sempre esteve à frente dessa ação, toda uma reforma que foi feita naquele bem, e agora, recentemente, a gente fez um projeto que foi muito exitoso, de recuperação do atracadouro, porque a acessibilidade era muito complicada da fortificação. Mas, em torno dessa fortificação, você tem o que a gente chama de zona de amortecimento, que são aqueles bairros ou regiões diretamente impactadas pela existência do bem patrimonial. E ali você tem, se eu considerar a área de influência da Fortaleza, que inclui também a Praia do Góis e Santa Cruz dos Navegantes, o bairro. Aquelas pessoas que estão ali têm que ter na sua narrativa um orgulho daquele patrimônio, uma narrativa que coloque o patrimônio em evidência de história delas. Por exemplo, quando eu era jovem, eu e meu marido fomos até a Fortaleza, a gente namorava lá. Minhas filhas adoram bater foto lá para fazer selfie. Parece uma coisa muito desprovida de significado, mas não é. O fato é que daqui a 20 anos, aquela filha dessa moça, a Márcia, que disse: a minha filha fotografou lá, vai sempre lembrar daquele bem. Ele é parte da narrativa dela naquele momento da vida dela. Essa construção, ela é de uma riqueza e de uma minúcia que não tem projeto nenhum que contemple. O que a gente pode é fomentar o desenvolvimento desse sentimento. Só para não ficar falando da Fortaleza feito um maluco aqui, eu posso falar do centro da cidade de Santos. Um patrimônio edificado absurdo, com histórias centenárias, mas com o esvaziamento do centro urbano, com a pouca ocupação de residentes, né, é isso que está efetivamente causando dano à permanência daquelas edificações. Exatamente. O próprio Caio Esteves, que é um arquiteto que a gente pretendia trazer para o evento, e por razões de agenda a gente não conseguiu compatibilizar, o Caio viaja muito o mundo inteiro, ele é sócio de uma das maiores consultorias, ou as mais importantes consultorias de place brand do mundo.
e a única no Brasil, né, que era Places for Us, que fundiu com uma outra consultoria. O Caio fala muito disso. O Caio fala, por exemplo, da diferença entre espaço e lugar. Né? Então ele fala, o espaço pode ser um banheiro de uma rodoviária, mas isso não tem significado nenhum para você. Enquanto que um lugar, quando você associa lugar, você associa pessoas, que é exatamente o que o César estava falando agora. Então você vai associar uma memória afetiva. Né? O que você fazia ali? Quais pessoas estavam com você naquele lugar? Enquanto que o espaço pode ser um espaço para colocar uma mala, para colocar um objeto, para guardar uma carcaça de um carro, né? Que é o que está ficando em alguns lugares na cidade, estão se transformando em espaços sem vida, né? Então acho que esse valor é fundamental. E aí talvez venha o desafio, né? E aí eu queria a sua exposição agora, até para a gente falar um pouquinho do que vocês estão fazendo, né? De como é que está sendo esse desafio para colocar em ação essa visão que o professor César acabou de citar aqui. É o que estamos fazendo aqui agora. Exatamente o que estamos fazendo aqui agora. É preciso que a sociedade se convença de que um patrimônio, como é a Fortaleza de Santa Amaro, é você trazer o passado para o presente, fisicamente. Quer dizer, esse valor simbólico é extremamente importante. Só para você ter uma ideia, o Rio de Janeiro, nos últimos 9 anos, emplacou 5 ou 4 bens patrimoniais. Uma classificação que a gente está querendo para Fortaleza da Barra e Força São João. No estado de São Paulo não tem um sequer. E eu não sou paulista, quer dizer, eu acho isso... O senhor é capixaba. Falta o quê? É a sociedade achar que aquilo é importante para ela, preservação da história do passado. Né? Eu acho que aí vale um comentário, talvez uma explicação, não sei até que ponto isso já veio para o teu telespectador. Quando a gente fala desse pleito da Fortaleza da Barra Grande e do Forte São João de Bertioga a patrimônio mundial, precisa se entender que assim, não são só os dois que um belo dia as municipalidades resolveram fazer uma ação e pleitear isso junto à Unesco, que é o órgão das Nações Unidas que cuida da parte patrimonial. Não. O que aconteceu foi o seguinte, e também não temos só meia dúzia de fortificações ao longo do país, eu posso dizer que temos centenas de fortificações em estágios diferentes de vida, de ruínas a muito bem mantidas. Foi feito um belíssimo estudo do potencial dessas fortificações em termos de definir um padrão entre elas, que foi o quê? Essas são 19 fortificações, na verdade, que fazem uma candidatura que a gente chama de bem seriado. Ou seja, é como se eu estivesse querendo... Eu tenho aqui um colar de pérolas com 19 contas e este colar vai ser candidato a patrimônio mundial. Se eu quebrar uma conta, o colar se desfaz. Então a gente está tentando todo. Então, todas as 19 são partes. Essas 19 foram escolhidas a partir de um critério que é o seguinte. Elas são definidoras da geografia brasileira, num processo de expansão ao oeste e que define marcos que dão os contornos brasileiros. Então, você tem alguns fortes aqui, né? O seu comandante até trabalhou em alguns, pode dizer isso com muita propriedade, que estão lá em Rondônia, por exemplo. Pô, mas Rondônia, quem é que vai até lá? Não é essa a questão. É a questão de que ele, como um todo, faz esse conjunto. E aí, escolheu-se 2 que estão aqui na região, que é o Forte São João de Bertioga, que tem uma história, 1535, né? E a Fortaleza Barra Grande de 1584. Todos são bens tombados pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, pelo IPHAN, e que foi criado um grande dossiê com estudo desses bens. Isso foi enviado para a Unesco para uma avaliação que demora o tempo que tiver que demorar. Em algum momento eles vão vir até aqui, vão verificar o estado daquelas edificações e podem ou não dar esse título. O que se quer mais do que o título em si, é lógico que o título é legal, porque tem gente que tem o prazer de ir pelo mundo atrás daquela lista de bens. Olha, tem um bem lá, Serra da Capivara, São Raimundo Nonato, no sul do Piauí. É um patrimônio da humanidade. Então o cara vem lá da Grécia ou da Alemanha e vai querer ver aquele bem. Então isso atrairia e tem um potencial de atração turística enorme por tudo que é cadeia, que dispara na cadeia ou na cadeia de fornecimento e na cadeia de produção daquele bem especificamente. Porém, o mais interessante, e o IPHAN coloca isso muito bem, é a trajetória, é o esforço. Porque você começa a mover a comunidade, começa a se repensar a existência daquele bem.
E aí você tem toda uma educação patrimonial em função desse processo. Os mais antigos... Gostaria de pegar um gancho. Os mais antigos é o de Bertioga, 1532 e o 35 de 35. 35. Eu não sei se... Eu acho que sim, dos 19 são os mais antigos. E o da Barra é em 1580. O forte oficial, quer dizer, com carta régia, primeiro do Brasil é o Forte São João, 1551. Mas quando Martim Afonso de Souza chegou aqui, já tinha aquela disputa entre os tamoios e os tupinambás. Essa disputa em função da ocupação do Rio de Janeiro pelos franceses. Tá? Os tamoios estavam associados aos franceses, então era preciso definir um momento em que onde uma tribo se separa da outra, exatamente onde está o Forte São João. Por isso é que ela foi construída, o Forte São João não foi construído para defesa externa, foi sim para trabalhar a cabeça dos índios, como acabou acontecendo. Né? Aí envolve muitos personalidades. Mas ele tem Brasil. uma implantação e uma localização muito estratégica, né? Uma vez que ele guarda a entrada do canal de Bertioga ali, que poderia dar acesso ao Porto de Santos por dentro. De índio, principalmente. Principalmente de índio, exatamente. Para chegar ao Porto de Santos. Então, esse forte também teve esse contexto, né? De fazer uma pacificação interna em relação dessa disputa territorial dentro das próprias tribos indígenas no país, né? As fortificações no Brasil é que definiram nossos limites, né? O português foi muito inteligente em relação a isso. Nós, por exemplo, temos muitos canhões coloniais, não só aqui como no mundo, porque a gente enviava ouro, que se transformava em igreja em Portugal, e canhões na Inglaterra. E esses canhões vinham como lastro, que é a melhor maneira de fazer você trazer um lastro nos navios é um canhão, porque ele é bem compacto, pesado e fácil de transportar relativamente. Né? Então nós temos muitos canhões coloniais espalhados pelo Brasil. País, E em certos portos, aqui eu não sei se aconteceu, em certos portos você chamava o prático com tiro de canhão. Então, às vezes, as pessoas olham para as fortificações pensando, bom, aquilo foi prisão, aquilo dá tiro, aquilo. Nada, ela controlava o espaço, controlava a endemia, controlava a população, tá? Controlava tudo que você pode imaginar. Ainda nessa área de educação, eu queria o comentário dos dois eu tenho falado muito sobre como a cultura militar foi importante para o desenvolvimento da ciência como um todo através dos séculos da humanidade, né? Como a cultura militar foi importante para esse processo. Então, a gente vendo o coronel falar, por exemplo, sobre isso, né? Como que as próprias fortalezas servem de referência para o processo de expansão e ocupação do território nacional. Quem quer começar primeiro? Quer falar, César? Eu posso fazer um comentário interessante, que é a partir de uma aula que eu dei recentemente, que a gente trouxe isso. Aliás, foi na tertúlia, né? O Rui Carita que comenta, né? Hoje você tem, quando você pensa em engenheiro, né? Engenheiro civil, engenheiro... Gente, se você pensar em termos da formação do engenheiro, antigamente todo engenheiro era militar. Só existia engenharia militar, não existia engenharia civil. Isso foi um processo que aconteceu séculos depois. Por quê? Porque toda a necessidade de tecnologia e de inovação na parte de construção, de mecânica... Tudo se dava em razão da guerra. Em função, não necessariamente da guerra. É porque assim, você tem que pensar o militar, também é importante desassociar o militar da guerra. Tá? Parece que militar só faz guerra, ou evita a guerra. E não é isso, né? Você, comandante, é muito capaz de falar isso muito melhor que eu. Existe toda uma função social que, infelizmente, no nosso país o Exército ficou com essa pecha ligada a ditaduras, ou o que seja, não vou entrar nesse mérito, né? Mas é errado. A essência do nosso Exército é de servir ao povo, né? E servir em ações de suporte humanitárias, de saúde, de controle, de endemia, enfim, uma série de ações e que requer uma expertise que era buscada em engenheiros militares. É isso aqui. Exatamente. Olha, duas coisas definem o progresso de uma maneira geral. Você dá um salto para cima ou para baixo. Endemia e guerras. São as duas coisas que você praticamente você dá um salto para frente em função dessas duas coisas. E, infelizmente, né, eu acho até que os nossos dirigentes, não aqui, mundial,
já estão programando a nossa autodestruição. Né? Porque a engenhosidade em matéria de guerra é fantástica. Quer dizer, se essa guerra se prolongar, os resultados podem ser ruins para toda a humanidade. Né? Mas infelizmente, Eu citei isso, César, porque quando a gente olha a linha da história, a gente vê que em outros momentos da história da humanidade, as guerras eram... toda a expansão, né, dos impérios, eles se davam a partir, né, desses conflitos, né? É diferente hoje. Hoje você tem um outro tipo de guerra, um outro tipo de relação geopolítica, né? Então, os impérios iam se expandindo, então você tinha uma ciência que operava em função disso. Porém, eu acho que você está perfeitamente correto quando você fala que, até para conviver nessa relação geopolítica diferente de outros séculos, os militares precisavam se desenvolver, precisavam desenvolver ciência, né? Como bem falou agora o professor Secomandi. E eu estou tocando nesse assunto porque muita gente realmente tem esse preconceito. Para que eu quero ver um prédio militar? Né? O que isso tem para me acrescentar? E o que há por trás disso é um universo fantástico de informação que pode traduzir em conhecimento, como o César falou no começo. Agora, eu queria avançar um pouco sobre esse assunto. O senhor falou agora há pouco, nós estamos aqui para divulgar, é uma forma da gente tentar superar esse problema. Quais os outros gargalos que vocês encontraram? Além de todos esses problemas de acessibilidade, muitas vezes de falta de compreensão, né? Quais os gargalos que vocês estão encontrando para fazer com que essa cadeia de valor atinja de uma maneira mais expressiva? É uma pergunta difícil de você pontuar. O que eu acho que eu poderia falar, e que foi uma coisa que aconteceu, talvez foi por isso que você nos convidou aqui, durante a pandemia, não sei se começou em 19 ou 20 a nossa brincadeira lá, mas o Secomandi me procurou e falou assim: pô, César, estou pensando aqui em fazer alguma coisa para divulgar essas 19 fortificações, né? Elas estão ao longo do país, ninguém pode sair de casa. O cara não vai até Rondônia ver o forte, não vai lá no Príncipe da Beira, não vai. Como é que a gente vai fazer? Aí a ideia foi de fazer uma espécie de publicação, que acabou ficando com 300 e poucas páginas, né? Um trabalho de 7, 8 meses, 312 páginas. Totalmente à distância. A gente se encontrou, acho que no final, para os acertos, trocando figurinha o tempo inteiro, né? Tudo virtualmente. Tudo virtualmente. E a gente fez um levantamento iconográfico, de informação sobre cada uma dessas fortificações e propõe, e também de links de acesso a fontes de informação, uma espécie de compêndio de informações sobre cada um deles, totalmente ilustrado, e aí a pessoa vai navegando virtualmente por cada uma dessas fortificações, tentando mostrar um pouco a história de cada uma delas, para dar a entender a importância delas como um conjunto. Foi uma ação que a gente fez que disponibilizada gratuitamente, está no academia.edu. Se você colocar meu nome ou do Secomandi com certeza aparece mais, que tem muita ação nesse sentido. Você vai encontrar essa publicação lá, para baixar, para ver, para o que seja. Então, essa era uma ação. Porque, assim, a primeira coisa que tem que ser feita é mostrar o lugar. Ele fala muito já. Não é impossível que a pessoa não vá na Fortaleza da Barra Grande e olhe para Santos, olhe para Bahia e fale assim: gente, isso aqui é mágico. Existe um elemento etéreo ali que faz com que a fortificação fale com você. Isso não é esoterismo, não. Isso aqui é realidade. Não tem uma pessoa... Eu dou aula no curso de arquitetura e nós vamos eventualmente lá desenhar o edifício num processo de absorção plástica daquela edificação, entender a geometria da edificação, a relação dela com a cidade ao entorno, a implantação dela, que é muito inteligente, e o aluno fica maravilhado. Né? Então eu acho que é isso. Né? Mesmo quem é de Santos, porque é engraçado, a Fortaleza da Barra Grande, ela está no município do Guarujá, mas ela está de frente para Santos. Então, ela é mais presente no cotidiano, principalmente quem mora na Ponta da Praia, ou que circula aquele trecho, do que quem está no Guarujá. Sim, sim. Né? E mas todo mundo que passa na Ponta da Praia vê o prédio, e quem vai para lá também vê Santos. Mas então, aí você esbarra num outro problema, que eu acho que é muito importante. Gente, eu não sou de Santos, embora adore a cidade, eu sou do ABC, de Santo André. E quando vim para cá a primeira vez, aliás, quando eu era menino, meu pai dizia assim: nós vamos para Santos, só que a gente ia para Itanhaém. Da mesma forma, quando eu encontrava alguém na praia, eu vou voltar para São Paulo amanhã, mas eu vou para Santo André. Porque não havia esse conceito
O Sim que é mesmo, né? Santos, o que é São Vicente. Eu demorei Mas, na verdade, muito Guarujá tempo. pertenceu a Santos muito tempo. Mas independente de ter pertencido ou não ter pertencido, o fato é que a Fortaleza ela é anterior a tudo isso e ela não sabe a quem pertence. Né? Então, a gente na Universidade Católica de Santos teve a oportunidade, através do nosso reitor, o Marco Medina Leite, de trazer a secretária de Turismo de Santos, aqui a Célia, né? E o Renato Pietropaulo, que cuida da cultura do Guarujá, e colocou os dois para sentar, para que eles entendessem como o cidadão sai daqui de Santos e vai até a Fortaleza. Para que haja uma comunicação, para que se pense aquele bem conjunto. Então, a regionalização do patrimônio é uma coisa que seria de partida já. Fora de Itapema, Vicente Carvalho, agora não. A Casa do Trem Bélico, é Santos. Mas o Segumã tem uma publicação muito legal que é sobre o sistema defensivo de Santos, em que você vê que esses edifícios que estão em cidades diferentes fazem parte do mesmo sistema. Né? E aí é isso que tem que ser vendido, ou divulgado, vendido no sentido positivo. Né? Nesse ponto que o César falou agora, Coronel, o senhor entende que a gente vai conseguir sensibilizar as futuras gerações para ter esse olhar, ou isso está se esvaindo? Como é que o senhor percebe essa realidade? Olha, eu comparo isso No caminho a você para querer transformar um bordel numa igreja, sem poder mexer com nada na estrutura, nem botar cartaz, nem coisa nenhuma. É difícil, é muito difícil. Quer dizer, as pessoas olham para uma fortaleza e acham que aquilo é guerra. Poxa, isso já acabou há muito tempo. Na Segunda Guerra Mundial, a linha Maginot, por exemplo, não serviu para nada. Tá certo? Então, a artilharia de posição fixa já acabou no século passado. Então, sobrou o quê? As imagens físicas do que aconteceu no passado, como era no passado. De qualquer forma, o que mais se visita na nossa região são os fortes, sabia? Forte de São João. Fortaleza da Barra, por exemplo, todos os alunos de Guarujá são obrigados a ir lá praticamente, obrigados entre aspas. Não é? Eles fazem uma visita lá. A Fortaleza, as duas fortes que estão na mão do Exército, quando abre algum evento, tem que limitar 3.000 pessoas, que é caminhada. Né? E só pode funcionar os fins de semana porque aquilo está nativo ainda. Mas já está aberto, tanto os Andradas como uma coisa, só nos finais de semana que podem fazer as visitas. As outras não, você pode visitar a hora que quiser. Só terminando, a Casa do Trem Bélico também é extremamente visitada. Tem ali o Zé Corneteiro, que faz uma encenação fantástica. O bonde para assistir o que ele vai fazer, a encenação que ele vai fazer. Então, eu acho que se você considerar, teria só o quê? O Museu de Pesca, provavelmente, né? E o aquário, que tem mais movimento do que as fortificações. Mas a gente precisa avançar nisso, né? Nessa divulgação, principalmente através da imprensa, que é muito importante. O Rio de Janeiro ganha tudo isso em função da imprensa. A imprensa é que vai, porque tudo que o que nós estamos fazendo aqui hoje vai ficar para a eternidade. Uhum. Porque vai ser colocado, evidentemente, vai ser mandado para ver se a gente coloca nesse dossiê. Eu vou tentar abrir só para a gente ficar falando só de fortificação, né? Mas mesmo a igreja que não pode virar bordel e vice-versa... Desculpe a brincadeira. Não. Eu acho o seguinte, o que tem que acontecer é uma ressignificação desses espaços. Então, como eu te falei, que o que define esse pertencimento é a história da pessoa com o lugar, então quando você pega um casarão da cidade e o transforma numa danceteria ou num espaço de restaurante, o que seja, contanto que ele mantenha e preserve as condições da edificação, que tem a sua história própria, nos seus traços, nos seus trincos, nos seus vidros, enfim, nada errado que ela traga uma nova história ali. Porque se não houver outra história, como você tem um esvaziamento, no caso do centro de Santos, ninguém vai estar mais para contar a história. Aí fica um monte de ruínas. E aí as ruínas contam também uma história de decadência, uma história negativa. A gente precisa de uma história de revalorização desses espaços urbanos e de bens patrimoniais, que só passa quando a comunidade é incentivada a reocupá-los. No período que a Universidade Católica de Santos cuidou da Fortaleza da Barra Grande, né,
Assim como a gente lembra, a gente tinha o NECOM, que era um núcleo de ação comunitária, que fazia treinamentos lá, apresentações teatrais, formação de guias, costura, enfim, uma série de atividades que todo mundo que é da comunidade ali próxima, que esteve ali, lembra e tem aquela história construída ali. Então você pode incentivar a construção de narrativas, seja numa fortificação, seja numa rua da cidade, seja num espaço coletivo. A Rua 15 ela é importante como casario, como cenografia. Então essa coisa de, só tem a fachada, não importa, ela ainda preserva uma história ali. Agora, ela preserva uma história que vai se esvaindo. Eu preciso criar novas histórias. Acho que o turismo tem que abrir o olho para esse tipo de caminho. Não dá para restaurar e pegar a planta original e reconstrói o prédio todo. E daí? Vai ser um prédio todo abandonado ainda, sem história. Eu preciso de novas histórias com o espaço que eu tenho. E a gente tem também o recurso de tecnologia, né? Hoje nós estamos falando de realidade aumentada. Isso permite que você agregue até outros recursos. A gente tem falado sobre o metaverso, né? Eu falei sobre alguns empresários que trabalham com isso, até das possibilidades de nós criarmos nessas estruturas o uso de ferramentas tecnológicas que permitam que as pessoas possam ter uma experiência de o que era aquilo no período da construção, quando aquilo estava no auge da sua utilização. Então, eu acho que era importante a gente começar a pensar nisso. Por isso que eu estou tão empolgado com a ideia de vocês dessa visita virtual. Ali ainda é um ensaio, mas já está muito bom. Como se a gente comparar o que existe, porque assim, esse é o expertise de vocês, né, que é o conteúdo. Agora, quando você vê alguém que trabalha com criação, trabalha usando ferramentas mais modernas, dá para ter uma ideia do que pode ser explorado com esse Posso ilustrar, não é um exemplo brasileiro. No México, a casa da Frida Kahlo, grande pintora, né? Foi lá. Você pode, pela internet, fazer uma visita virtual a essa casa. É a mesma casa? Não, é uma casa reconstruída digitalmente a partir do que existe da casa lá hoje, né? Muito fiel à reprodução, claro, só com a vantagem dessa realidade aumentada de me dar acesso a espaços da narrativa dela. A banheira onde ela ficava lá, que ela tinha dificuldades motoras, ficava produzindo às vezes na banheira, o quarto dela, a área onde ela plantava lá no fundo do quintal, enfim, você navega como você queira pela internet e consegue ter acesso. Não substitui a experiência de ir ao local, mas agrega essa experiência. Então você pode ter na cidade uma rua, você tem aquele casario lá, né? Então a Frontaria Azulejada, por exemplo, né? Você tem plantas disso, você pode reconstruir isso digitalmente e até criar uma narrativa sobre o que era a história de quem morava ali ou como era ali. E o cara passa lá um QR Code na entrada do prédio, ele vê aquela fachada, começa a pensar, vê os azulejos, eram feitos em Portugal, muito bem, e aí ele entra na história. Ou vai para casa depois no hotel e entra na história. Esse complemento que a tecnologia dá, é mais do que bem-vindo, é necessário. Quer completar, Coronel? Sim, dentro do que ele falou, nós fizemos virtualmente esse livro de 312 páginas, que eu mandei para você, inclusive, o link. Está no site da universidade, que dá acesso, né, à academia.edu. Esse academia.edu, ela tem por objetivo dela, alavancar a pesquisa no mundo. Ela é mais ou menos semelhante ao YouTube, mas você só entra como convidado pessoalmente, não instituição, está no meu nome, no nome dele, pessoalmente, por causa de responsabilidade. Então você entra, academia.edu, ou colocou o meu nome, ou colocou o nome dele, você tem acesso a esse livro. Na verdade, ele tem 13 capítulos. Por ser muito grande, como é que nós colocamos, pela experiência do César, claro, né? Como é que nós colocamos? Capítulo por capítulo. Só que se você entrar na introdução, isso bolado aí pelo César, na introdução depois tem uns links para todos os capítulos. Você pode consultar todos esses capítulos, né? E o que você imagina, só para ter uma ideia, são 29 páginas só de citações e links. 29 páginas, que é a última, só de citações e links. Por exemplo, você quer saber como é que está a situação hoje, né, desse projeto, você tem um link lá para entrar no IFAM. Daria um belo documentário. Você, né? por exemplo, nós temos aquele fortalezas.edu, que tem mais de 2.000 e tantas fortificações catálogas. Fortalezas.org. Fortaleza.org, desculpe. Fortaleza.org.
Guedes, da Universidade do Paraná, Federal, Federal de Santa Catarina, né? Você tem toda a descrição de todo mundo que escreveu sobre isso. Então, você clica em cima, você vai ter acesso a tudo que foi escrito sobre aquilo. Para pesquisa de aluno, por exemplo, é fantástico, porque ele vai ter acesso a tudo por ali. Ele tem acesso à Unesco, como está o projeto, ele tem acesso ao IFAM, ele tem acesso ao governo, tem acesso a todas essas... Essa rede colaborativa de E universidades. outra coisa, nós fizemos isso, assim como um hobby. Sim, Não ganhamos nada com isso, ao contrário, nós botamos dinheiro nisso, né? Eu estou insistindo nessa linha porque eu sou de uma geração, eu sou de 71. Então, eu sou de uma geração que cresceu ouvindo que os militares foram nocivos para o Brasil. Então, é como se tivesse sido apagado uma boa parte da nossa tradição e da nossa história. E isso criou uma distorção. E, na verdade, a minha geração produziu outras gerações que seguiram essa linha, já com um pouquinho mais avançada. Então, depois, já mais velho, é que você vai ter acesso e vai ter uma capacidade de crítica de reinterpretar a história que você aprendeu. Então, hoje eu tenho um outro olhar, mas isso foi de 40 anos para cá. Até os meus 40 anos eu ainda estava, de certa forma, tomado por uma ideia de que os militares não fizeram nada, não foram nada, não aconteceu nada. É que foram 21 anos de exceção, né? Então, um período de exceção tão grande deixa marcas no tecido social. Uma geração inteira se sente excluída de um processo democrático e acaba culpando quem executou aquela exclusão. Então, eu acho que é compreensível. Agora, à medida que você vai se distanciando do fato, fica mais claro que a função do Exército é outra. Se discute muito isso hoje, né? Essa questão, vai ter golpe, não vai ter golpe, querem golpe, o governo... Isso é uma besteira de curto prazo, porque a essência do Exército, das Forças Armadas, é outra, né? Não é política. Precisa estar acima disso tudo. É uma instituição de Estado, né? E não, sim. Não fica com conveniências esse ou aquele governo que vai fazer uso dela. Não é isso. Garanto que a maioria dos seus assistentes, se você perguntar quem foi Getúlio Vargas, nem se lembra mais. Não é isso? Depois veio a Revolução, também como bastante significativo. Daqui a pouco se esquece isso. Porque, na verdade, pegar daí para frente, o que aconteceu daí para frente. Eu tenho visto, esse que é o problema. Eu tenho acompanhado as tertúlias Brasil-Portugal e eu acho que é uma questão importante a gente também entender essa relação do Brasil com Portugal, com outras culturas que vieram para cá. Eu acho que nunca foi tão visível essa necessidade da nossa sociedade recuperar um pouco dessa consciência, ou até mesmo, não sei se a palavra seria recuperar, porque eu sou de uma geração que eu nunca tive isso. Acho que reapresentar, Sérgio, a palavra, reintroduzir. E aí é fundamental justamente para esse sentimento de unidade, de nação. Você sabe que, já que você falou, vou fazer um merchan, né? O projeto Tertúlias Portugal-Brasil, que já está com 2 anos de existência, 45 eventos, ele acontece quinzenalmente, e ele surgiu a partir da apresentação que eu e o Secomande fizemos em Lisboa deste projeto de turismo virtual. A gente sensibilizou os organizadores do evento, o general Rui Moura, que estava lá, nos procurou e falou assim, nossa, que trabalho bacana, eu tenho histórias parecidas. Falei, vamos juntar nossas histórias, porque a gente entende Portugal lá como, olha, a pátria-mãe, aquela coisa toda, mas como eles viam o Brasil, tantas curiosidades, tantos aspectos que a gente não parava para pensar que existia. Um ou outro pesquisador tinha isso escondido em si, mas não dava para compartilhar. Então a gente criou um fórum que acontece a cada 15 dias, onde a gente alterna pesquisadores portugueses com pesquisadores brasileiros. E eles têm lá um formato que a gente bolou, lá um tempo X para apresentar, aí tem a tertúlia, por mais que seja um belo restaurante aqui, também é em português de Portugal, uma conversa, um bate-papo cultural. Então é isso que a gente faz, onde a gente desenvolve em 1 hora e pouquinho informações sobre o tema, e depois quando ele vai para o canal do YouTube, ele tem lá toda uma série de... Eu coloco links para pesquisa e tal, então virou um instrumento didático. Muito bacana. Então a gente pode encerrar também para o final, para falar o que vai acontecer no fórum. Opa! Né? Tudo que nós falamos aqui, para quem está nos acompanhando, está dentro do contexto dos objetivos do Fórum Brasileiro de Turismo Histórico e Cultural, que nosso slogan é, né, transformando o patrimônio histórico num ativo cultural.
que é essa ideia, né? Que esse patrimônio se transforme num ativo, ele passe a produzir a riqueza do conhecimento, a riqueza monetária, a riqueza da atividade social, enfim, tudo isso é uma riqueza, né, que a gente precisa trazer a partir da atividade do patrimônio. O que o senhor vai explorar, Coronel? Fala um pouquinho para quem está nos acompanhando, qual vai ser a sua pauta lá durante o fórum? Bem, vou falar de fortificações, claro, né? Vender essa imagem positiva. E os objetivos? Bem, eu acho que a ideia básica é o seguinte, que é um provérbio irlandês sobre o arco-íris em busca do pote de ouro. Tá? Ele está iluminando uma série de constelações, está difícil de essas constelações acompanharem esse roteiro. O pote de ouro é secundário. O que já foi feito só por ter sido indicado em todas essas fortificações do Brasil, a gente tem vários grupos trabalhando em cima disso, já compensou. Quer dizer, a Fortaleza de Santo Amaro hoje é outra. Ela era ruína. Ela só foi recuperada depois de 20 anos de discussão se aquilo era ruína ou se podia ser restaurada. Para ser restaurada, precisava ter um nome de peso. Qual foi o nome de peso? O Vitor Hugo? Não. O Vitor Hugo foi o executor. Deu branco. Idade é. Né? Não. Ai, daqui a pouco surge. Pouco vem, não tem problema. Então, ele projetou uma cobertura como se fosse um guarda-chuva em cima das ruínas, apoiado só na ponte. Então, você entra de dentro, é só ruínas. A ruína não chega no teto, o teto está isolado. Lúcio Costa, desculpe. Eu falei. Bom, eu até quero me desculpar, né? Quero me desculpar, que uma das grandes virtudes que Deus nos deu, eu estou com 86 anos, é a capacidade de esquecer, né? Mas eu estou esquecendo demais às vezes, então me desculpe. Sem esquecer um pouquinho, a gente mas sobrevive. É isso, viu? O que a gente precisa é convencer a sociedade de que, para isso ser patrimônio da humanidade, o que está faltando é isso, é o convencimento da sociedade de que isso é importante. Porque quando a comissão a ser nomeada chegar ao Brasil, o dossiê, só para você ver, o dossiê preliminar tem 421 páginas, o que foi enviado para lá, apenas para dizer estamos prontos, pelo IFAM. De São Paulo, do Comitê Regional. Hoje Não, o total. O total. 400 e tantas páginas só para dizer, olha, estamos prontos, pode vir inspecionar, que era para ser esse ano, mas por causa de pandemia houve esse atraso todo, né? Então nós temos até 2025 para concretizar isso, se Deus quiser, né? Para eleger essas fortalezas como patrimônio da humanidade. Desculpe eu falar pessoalmente aqui, mas você, quando você... As 6 primeiras páginas são de autoridade. Na 6ª página tem 6 pessoas com nome ali, por exemplo. Eu tenho a honra de estar com o meu nome lá. Quer dizer, eu dei a minha contribuição voluntária, pequenininha, dentro do limite que me é permitido, né? Mas eu acho, veja bem, que nós estamos como o beija-flor pegando uma gotinha d'água para jogar em cima da floresta e ainda sendo criticado pelo elefante, que não adianta nada, né? A resposta é, nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos fazendo a nossa parte. Mas, na verdade, essa fala sua é a fala de um homem já experiente, e a experiência nos traz humildade, né? É isso que acontece, porque o seu trabalho é muito importante. E eu não o conhecia pessoalmente, fui conhecer agora há poucas semanas, mas eu já ouvia falar, né, a fama que o Secomande tem pelo trabalho dele. César, estamos chegando no final. E a minha questão aqui como cidadão, porque é que eu estou apresentando, mas é a visão do cidadão, porque eu falo com vários especialistas de várias áreas diferentes. E uma coisa que eu fico sempre brigando com as pessoas, vamos sair das bolhas e vamos compartilhar. Trocar, né? Redes colaborativas. Redes colaborativas, porque na verdade a gente está lá vendo aquele problema. Eu trabalhei muito tempo com segurança pública e hoje, olhando para trás, eu vejo como eu era o chato que queria que todo mundo discutisse segurança pública da minha forma, só que eu tinha que falar a linguagem do leigo. O leigo, para ele queria viver a vida dele, ele queria que o crime não acontecesse. Então você construir uma linguagem é algo desafiador. E eu queria encerrar
esse bate-papo contigo, porque você já falou aqui, eu sei um pouquinho da tua história também, já foram tantas iniciativas, né? Você acha que a gente está se aproximando de uma maturidade para que essa rede colaborativa opere de maneira mais eficaz, para que cada um saia das suas bolhas, a gente possa, porque eu vou insistir, eu sou de uma geração que olhava para tudo isso, olhava para o centro histórico, olhava para essa... Eu cresci, eu sou de Santos, eu nasci aqui, então isso para mim era lugar comum, mas eu não fui educado para olhar para essas coisas e entender o significado delas. O significado é muito profundo, não só do ponto de vista do turismo histórico, mas do ponto de vista da ancestralidade, o que isso representa até para o hemisfério sul do continente americano, né? O que isso impacta no próprio desenvolvimento da humanidade. Quando a gente fala, né, do século XVI para cá, o que aconteceu aqui. Então, tem uma relação muito profunda com a história. E hoje a gente consegue entender um pouquinho do que tem essa relação. E é tanta coisa, é uma riqueza tão profunda, que às vezes eu fico inconformado quantas pessoas da minha geração foram privadas disso. Você acha que nós estamos amadurecendo para a gente conseguir avançar mais rápido? Vamos lá. A história não para. Ela é um fluxo contínuo. Se ela parar, seria mais fácil. Eu tenho que me preocupar em cuidar com aquilo estanque, mas ela vai acontecendo. Então é um carro em movimento, né? Em que a gente tem que arrumar as peças enquanto ele está andando. O prazer é a jornada, o prazer é fazer isso. E eu vou tentar, ontem conversando com um amigo querido, que é o nosso reitor, ele trouxe uma coisa curiosa, a gente estava num encontro de professores, ele falou de 3 valores cristãos que neste momento de dificuldade, em qualquer momento, tem sempre que estar presente, que são a fé, a esperança e a caridade no formato de amor, né? Então a gente tem que ter a paixão sobre o tema, exercer a alteridade, né? Que é se ver como o outro, com veemência, com fé, crença que aquilo vai acontecer e sempre esperançoso no resultado melhor. Acho que é isso que nos motiva e que deixa essa chama de educador presente em nós. E para acabar, para quem for depois ver a nossa participação no fórum, né? Eu vou falar sobre. Fala um pouquinho do Eu vou que você vai falar falar sobre essa questão do ser humano que habita esses espaços. E a questão da visibilidade, aqueles que são, entre aspas, invisíveis com relação ao espaço histórico. Eles que são os protagonistas e geralmente se consideram invisíveis ao processo. Então, como trazer isso à tona? Vamos discutir um pouco isso. A gente tem, dentro de um projeto de pesquisa da universidade, um site que eu vou falar para vocês, que é fácil de guardar. www, claro, né? patrimônioepertencimento.com.br. Dá uma visitada lá, porque lá tem várias observações e comentários e apresentações sobre o que a gente vai falar no Congresso. E no site da Universidade Católica de Santos, na parte de educação patrimonial também, tem toda uma série de links do projeto que o Secomand desenvolvemos e outros que podem ser muito legal para quem tem curiosidade sobre o tema, como um estudo prévio. Então, eu estou até tentando aqui acessar a programação para confirmar. A sua palestra vai ser no segundo dia, né? Vai ser no dia 18, na parte da manhã, no painel que fala sobre acervos culturais, não é isso? Por incrível que pareça, no dia anterior, eu e o Rafael Nogueira vamos fazer também essa palestra lá no Maravilha. O Rafael Nogueira vai estar na abertura do fórum, no dia 17. E é isso mesmo, é esse painel aí, que a gente vai ter o professor Elcio Secomand falando sobre educação patrimonial no painel Modais Logísticos, Acervos e Influências no Desenvolvimento Regional. Esse painel vai tratar um pouquinho como toda essa estrutura de logística, as fortificações militares influenciaram no desenvolvimento do nosso país. Enquanto o professor César vai participar no dia 19, é isso, professor? Eu não sei, eu estou na tua cola aí. Vamos Você confirmar. 19 será. Vamos confirmar aqui. Não, na verdade é no dia 18 também. 18 também, É no dia 18 também, só que na parte da tarde ele vai estar na programação do Museu do Café. Estou confirmando aqui, porque estavam me ligando aqui. Falando sobre experiências, né? Sobre turismo de experiência, modelos de gestão, alternativas tecnológicas. E o professor César
vai falar sobre cidades históricas, ações de integração com as comunidades. É isso, né? É. A partir das 15h30. Quem quiser acompanhar o professor Elcio Secomandi vai ser na Associação Comercial. Quem quiser acompanhar o professor César, espero que queiram acompanhar os dois, vai ser no Museu do Café. É só andar um pouquinho até lá, porque o Museu do Café é nosso parceiro no Fórum Brasileiro de Turismo, História e Cultural. Quero só agora me despedir dos nossos convidados. Falar um pouquinho do currículo deles aqui, né? Vamos lá, ver se a gente consegue falar um pouquinho do currículo Vai deles. outro programa, só do Secomandi vai... Mas é só, a gente fez só um resumo aqui. Cara, vamos procurar, vamos achar aqui o currículo de ambos. Vou pedir para a produção colocar primeiro, então, a tela aqui no professor César Bago Pérez, por favor. Isso, está aí. Um briefing, um resumão aqui, né? O professor César Bago Pérez, ele que é arquiteto, professor doutor e coordenador de Relações Institucionais da Universidade Católica de Santos e líder do grupo de pesquisas de patrimônio e pertencimento. Será nosso palestrante no Fórum Brasileiro. Professor, muito obrigado por ter prazer, colaborado conosco. Vamos deixar também no professor Secomandi, por favor, produção. O Elcio Rogério Secomandi é coronel de artilharia, economista, pós-graduado em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e ciências militares pela Escola de Comando e Estado-Maior, historiador, professor emérito da Universidade Católica de Santos, criador do portal de educação patrimonial e turismo histórico-militar, Fortes Fortalezas e Integração Nacional. Coronel, mais uma vez, muito obrigado. O senhor agora virou nosso sócio aqui, viu? É sempre muito prazeroso falar com vocês. Igualmente, Sérgio. Boa tarde. E você que nos acompanhou em mais uma jornada no Protagonismo Regional em Debate, espero que tenha gostado. Divulgue o nosso projeto, curta, compartilha e até a próxima semana. Excelente, é muito gostoso.